2019. Boa tarde a todos. Parece que estamos em greve, é isso? Estamos em greve? Bom, não sei, mas o fato é que está tudo suspenso na casa, enquanto a reforma, a bendita ou maldita reforma não chega aqui para a gente. Então, fiquemos em greve, mas que ela não passe. Não da forma que está. Venho aqui para mencionar hoje a chegada, a visita do secretário de Cultura à Comissão de Educação e Cultura. Enfim, tivemos muitas conversas, finalmente foi visto uma luz no fim do túnel, porque eu não acreditava de forma alguma que o posicionamento do governo do Estado de São Paulo, que já é uma prática constante, que não é uma coisa que começa agora, pensará na educação e na cultura como vetores importantes e fundamentais e necessários para pensar um projeto de sociedade. O secretário estava hoje, inclusive, solicitando de nós, deputadas e deputados, a possibilidade de ampliação, a necessidade de ampliação do orçamento da cultura. Que importante, que importante. Ontem vi uma pesquisa que finalmente a população brasileira descreve como o principal problema do Brasil a educação e a cultura. Finalmente algo se move. Depois da tragédia, precisaram quantos morrerem para isso, né? Depois da tragédia recente que aconteceu na favela de Paraisópolis, onde nove jovens perderam suas vidas numa ação arbitrária, criminosa. Finalmente o governador do estado de São Paulo entendeu que não adianta tratar funk, cultura ou favela como crime. Porque as primeiras afirmações feitas por ele, as primeiras afirmações foram de revalidar a criminalização da favela, da periferia e da cultura produzida na favela. Obviamente teve que correr atrás, dadas as proporções, mas quero dizer que isso não é uma novidade, o que aconteceu agora em Paraisópolis é algo constante, sistemático, e que acontece não só localizada na favela. Isso faz parte de algo que é estrutural e institucionalizado. Como o que aconteceu ontem com uma criança de 14 anos que foi abordada de forma violenta pelos agentes de segurança do metrô do estado de São Paulo. Essa é uma prática cotidiana e constante que faz com que não apenas o governo, como a população, comece a naturalizar a violência para alguns corpos. Isso é urgente, é necessário e fundamental que paremos de naturalizar a violência, paremos de naturalizar e achar que só práticas de opressão, de inquisição, de cerceamento resolverão problemas que são estruturais. O caos existe porque o caos é cultivado nas pessoas. A violência existe porque a violência é cultivada nas pessoas. E isso está em diversos âmbitos. Está na violência física e objetiva, na violência simbólica e na violência econômica, quando se tenta extrair direitos de quem já não tem. De quando não se oferece o salário adequado a quem precisa comprar pão, feijão, arroz. A devolutiva da precarização é exatamente esse caos e essa crise institucional que vivemos. E é óbvio que isso não surgiu e aconteceu do nada, não foi ontem que este ovo, esse Kinder Ovo apareceu. Isso é um projeto que está em curso há muito tempo e que é validado por chefes do poder público brasileiro. É validado constantemente. É validado quando se diz que uma operação para pensar na cultura periférica tem que se chamar uma operação pancadão e tem que ser associada imediatamente à força militar. Por que a operação
pancadão, não foi viabilizada pela Secretaria de Cultura, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, para buscar algum tipo de negociação possível. Na última quinta-feira, nós fizemos uma audiência pública aqui, que contou com a comunidade, com a população de Paraisópolis, com diversos militantes do funk, com diversos ativistas, para tentar uma possibilidade de negociação e de pensar uma política pública de segurança pública que não seja pautada única e exclusivamente por essa lógica de opressão que culminou na morte de 9 jovens. Falar de violência se tornou uma praxis, se tornou até esdrúxulo, porque a todo momento há o mencionar e o citar e o pesar aqui neste plenário de alguma morte, de uma morte violenta, mortes que poderiam ser evitadas, que poderiam ser estancadas se não fosse essa política de precarização constante da vida. Muitas vezes, olham-me e tentam me reduzir ao lugar da pessoa trans e da pessoa negra. Sou. Mas não é disso que se trata. Estou aqui para disputar a sociedade, para pensar no novo projeto de sociedade, para pensar em um outro marco civilizatório que rompa de uma vez por todas com essa necropolítica, com essa política da morte que está em curso. E isso perpassa objetivamente pelo cuidado com as pessoas, quaisquer elas que sejam, e principalmente as que estão mais sujeitas às violências. Repito, violências que partem da precarização constante do acesso aos bens imateriais e aos bens materiais. Quando vamos pensar, enquanto parlamento, enquanto poder público, em políticas propositivas? Se a gente pegar o currículo e o repertório da Assembleia Legislativa desse ano, é de chorar. É o currículo trágico das privatizações, da redução do Estado, do aumento de tributos, da exoneração de impostos para quem já tem muito capital. Em nenhum momento, se a gente pegar o currículo da Alesp esse ano, em nenhum momento verão alguma política, alguma proposta propositiva que impacte diretamente, de forma objetiva e estrutural a vida das pessoas, porque não há interesse. Não há interesse, é uma lógica que olha o Estado e o poder público com uma macroeconomia ultrapassada, uma ideia de economia que só pensa aonde está alocado os grandes recursos e descompreende que a economia de verdade é praticada no cotidiano pela população pobre e periférica, que é a que mantém de pé esse Estado brasileiro. É quem mantém de pé a empregada doméstica, é a faxineira, é o segurança, é o marreteiro, o camelô. São essas pessoas que mantêm a economia brasileira. E, no entanto, são as últimas a serem consideradas em qualquer possibilidade de política pública. Até quando a gente vai fazer essa gira girar pelo lugar errado? Dependendo de taxas e de uma abstração de um poder econômico que está absolutamente submetido ao consumo dessa população de baixa renda. Quando acordaremos para isso? Uma população precarizada, uma população sem condições de sociabilidade saudável, e isso perpassa pela economia que essas pessoas têm, não há possibilidade de melhora, enquanto se pensar em exonerar impostos para grandes empresários, enquanto se pensa em liberar agrotóxicos para investir, enfim, na agronomia, não muda. Vocês percebem que isso não faz diferença?
Aliás, muito pelo contrário, faz diferença sim. Inclusive, eu queria mencionar sobre essa questão dos agrotóxicos. Tem parlamentares aqui que se colocam defensoras das crianças, adolescentes, assim como eu me coloco também nesse lugar, e não viram, por exemplo, que os últimos agrotóxicos liberados atingem diretamente o coeficiente intelectual e o desenvolvimento cognitivo das crianças. Seria algo a ser pensado. Mas é isso, para concluir, presidente, uma economia rasa, uma economia supérflua, atrasada nos seus princípios básicos, elas tendem exatamente a isso, a necropolítica. Obrigada. Pela ordem.